Bom dia, irmãos. Coisa boa podermos estar mais uma vez reunidos para a primeira escola bíblica do ano. E nessa escola bíblica eu quero conversar com os irmãos, se assim Deus permitir, sobre um dos assuntos mais caros a respeito da vida cristã. Especialmente tão caro, né, a mesma ideia, mesmo potencial, de certa maneira, que tem a própria salvação em Cristo. Afinal de contas, esse assunto faz parte do desenvolvimento da salvação. Justamente por isso, quero conversar com os irmãos sobre intimidade com Deus no dia de hoje, se assim Deus nos permitir. Afinal de contas, nós encerramos um ano, começamos um ano novo, e por que não, já que nós começamos um ano novo, trabalharmos com mais afinco, com mais propriedade a respeito daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós vivemos e praticamos a respeito da nossa própria intimidade com Deus, que é de fato um reflexo de como nós nos relacionamos com Cristo, como a palavra de Cristo, como a verdade de Cristo, o amor, a sua graça, a sua benevolência, misericórdia, bondade, os seus atributos, os dons do Espírito e todas as outras coisas têm a ver com a nossa salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus, correto? Pelo visto não. Correto? Salvos em Cristo Jesus. E daí? Que diferença isso faz na sua vida? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Para isso, se você pode, quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 18. Aliás, estudando esse texto, me deu uma saudade do pastor Lucas, essa semana até mandei mensagem para ele. Lucas, capítulo 18, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 8. Você vai notar que é uma parábola. Lucas, capítulo 18, verso de 1 a 8. Vou pedir para você também manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear um pouquinho por cima desse texto aí, tá certo? Quem estiver com o microfone, por gentileza, leia para a gente Lucas 18, 1 a 8, por favor. Lucas 18, dos versículos 1 a 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos orar primeiro? Deus bondoso, maravilhoso, nós te louvamos e te exaltamos pela tua palavra, pela possibilidade que temos de estudá-la, de podermos mergulhar naquilo que o Senhor fala conosco, naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. A tua palavra, ela tem o poder de nos transformar. A tua palavra nos aproxima de ti, ela nos consola, nos conforta, ela nos ensina. E a tua palavra também nos exorta. É a tua palavra, Deus, que o Senhor usa para falar conosco em voz clara, audível e perceptível a nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Senhor dê graça a cada um de nós, para que possamos compreender a tua palavra. Mas longe de nós, Deus, querer apenas compreendê-la, porque nós queremos também praticar aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração, aquilo que o Senhor nos faz mover os nossos caminhos, os nossos pensamentos, inteligência, para que nós possamos de fato cumprir a tua palavra. Nos ensina, nos capacita a isso, porque nós mesmos não queremos, nem podemos seguir a tua palavra se não for por causa do teu amor, da tua graça e por causa do poder do teu Espírito que nos compele a confiar no Senhor. Nos ajuda, esteja conosco, nos dá entendimento daquilo que o texto bíblico nos ensina, daquilo que o Senhor mesmo ensinou, daquilo que o Senhor mesmo falou, para que assim o nosso coração seja movido em direção ao centro da vontade do Senhor. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus.
Amém. Muito bem. Então, antes de começar a nossa aula, quero fazer uma... Na verdade, já começando, né? Mas eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Uma pergunta clássica, uma pergunta fácil, só para começar o ano. Irmãos queridos, sendo nós presbiterianos, que acreditamos em uma soberania absoluta de Deus, Deus pode e Ele faz, Ele realmente decreta sobre todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas, Ele tem controle sobre todas as coisas. Isso por si só não tira de maneira nenhuma a nossa responsabilidade, nem tampouco a nossa possibilidade de agir e reagir de certa maneira. No entanto, Deus é soberano. Todos nós, acredito eu, cremos na soberania de Deus. Não só cremos nela, mas a gente percebe ela na nossa vida. Nós sentimos esta soberania, nós conhecemos essa soberania e nós interagimos com esta soberania. Então eu pergunto aos irmãos, e eu gostaria de respostas, por favor, e quem puder, fale, os irmãos que falarem, por favor, fale bem alto, porque daí a gente poupa aquela ideia de ficar o microfone rodando pela sala. Mas respostas simples, diretas, não precisa pensar em certo, em errado, não precisa se incomodar com a vergonha, com nada disso. Mas por que nós precisamos orar? Visto que Deus é soberano, por que nós precisamos orar? A palavra está com os irmãos. O ensino bíblico. Bom, o ensino bíblico. O que mais? Muito bom. Bom. Mesmo sabendo, Ele gosta de nos ouvir. Ele tem prazer em receber as nossas orações. O que mais? Oi? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. O que mais? Por causa das nossas necessidades. Ou, né, presbítero Silvano, até necessidade de outros, né, que não deixam de ser as nossas também, já que visto que somos irmãos, né? Se somos irmãos, a necessidade do presbítero Luiz é a minha também e vice-versa. Né? Essa tem que ser a nossa postura. Mas, o que mais? Mais uma vez. Por quê? Muito bom. Bom demais. Mais alguma coisa? Agradecer, perfeito. Adorar, muito bom. Dependência. Que maravilha. Coisas boas, não é verdade? Agora eu tenho uma outra pergunta que você não precisa responder. Só para a gente pensar juntos aqui, né? É verdade que todas essas coisas que os irmãos falaram faz parte da vida de oração. Todas essas coisas são deveras extremamente importantes, convenientes à nossa vida cristã. Quando nós falamos sobre intimidade com Deus e olhamos para a oração, nós também temos uma realidade, que a gente precisa ser confrontado com essa realidade. A realidade de que nós oramos e muitas vezes não somos atendidos, certo? De certa maneira, vamos dizer assim, a luz da nossa própria humanidade, das nossas limitações de conhecimento, de posição no tempo e no espaço, as nossas limitações. Quando a gente percebe as nossas limitações, nós percebemos que algumas coisas que a gente pede, elas aparentemente não são respondidas. Isso faz você desistir da oração? Mais ainda, quando nós nos deparamos com essa realidade, nos vem uma pergunta ainda mais importante. Nestes casos, né? No caso de orar e não ser respondido, por que é que a gente continua orando e não desiste do Senhor? Não desiste do pedido, a não ser que Deus seja muito claro e diga que aquilo não vai acontecer e ponto final. Mas, enquanto não acontece, nós continuamos orando. E continuamos orando, e continuamos orando, e continuamos orando, e nos esforçamos cada vez mais em oração. Pelo menos essa é a vida do crente, né? Essa é a vida do cristão. Independente da resposta que nós esperamos, ou queremos, ou recebemos, nós continuamos orando. Porque oração não é uma obrigação,
Oração não é uma responsabilidade, graças a Deus os irmãos não falaram essas coisas, né? Oração não é obrigação nem responsabilidade. Oração é um privilégio. Outra pergunta. Nos últimos tempos, ou ao longo do que você consegue se lembrar aí da sua vida, quem foi a pessoa mais importante, ou melhor, com quem foi a pessoa mais importante que você já falou? Pense aí. Quem foi a pessoa mais importante com quem você já falou? E a resposta tem que ser clara, né? Oi? Não. A resposta é óbvia, né? A pessoa mais importante com quem nós falamos é o próprio Deus. O próprio Deus. Falamos com pessoas importantes. Alguns de nós falam com juízes, falam com os pastores, presbíteros, falam com autoridades diversas. Alguns aqui já trabalharam perto de pessoas influentes da política. E tudo isso não vale de absolutamente nada. Porque diante de todas essas pessoas, nós temos acesso exclusivo, privilegiado a Deus. Nós podemos nos achegar ao trono de Deus e não apenas levar pedidos ao Senhor, mas nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus e conversar com Deus sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, sobre qualquer circunstância. Nós temos este privilégio de conversar com o Senhor. E ainda assim, muitas vezes a oração é um grande desafio. É um desafio enorme e potencial nas nossas vidas. Principalmente quando nós falamos em orar juntos. Orar juntos é um grande desafio, visto a nossa população em relação aos cultos de oração, por exemplo. Tem muito pouco. Poucas pessoas oram no culto de oração, ou poucas pessoas vêm. E aí, logicamente, nós temos diversos motivos para isso, e alguns deles são bastante relevantes e importantes também. Eu não estou condenando a não vinda no culto de oração, tá? Mas eu estou dizendo que é, em todo lugar, em todo momento, em toda circunstância, um desafio orarmos juntos. Sempre foi e sempre vai ser um grande desafio orarmos juntos. Isso tem alguns motivos, o texto aqui não fala, mas nós bem sabemos. Um deles é que o diabo não gosta que a gente ore junto, porque quando nós oramos juntos, há uma diferença em orar junto e orar separado, orar no escondido, no secreto. Há uma diferença gigantesca nisso, porque quando nós estamos sozinhos, nós temos uma forma de orar, quando estamos juntos, nós temos outra, e essa forma de orar juntos, por ser diferente, ela normalmente preza pelo nós, ao invés do eu. Certo? Quando nós oramos juntos, dificilmente nós vamos orar, Senhor, eu quero tal coisa. Nós sempre vamos colocar o nós. O nós é muito mais importante do que o eu. Certo? Existe também na oração conjunta uma situação que é bastante conveniente e bastante clara. Quando nós expressamos a nossa oração individual, quando nós respondemos aquilo que Cristo nos ensina, de quando nós queremos orar, nós vamos até o nosso quarto ou algum lugar secreto, fechamos a porta, nos escondemos ali de certa maneira, e nós vamos orar em secreto ao Senhor, que vai nos ouvir em secreto e vai nos responder. Tá? Quando nós temos esta dinâmica, quando a gente realmente faz isso, a nossa intimidade pessoal com Deus, ela se revela. E com o tempo ela vai se aprofundando. É bastante normal que quando a gente começa a orar na vida cristã, nós chegamos diante de Deus mais ou menos da mesma maneira como nós chegamos quando estamos falando em público. Então nós chegamos a Deus no nosso quarto, lá a gente fala, Senhor Todo-Poderoso, eu venho a Ti neste momento, para clamar ao Senhor a respeito, a mesma forma, ou a mesma fórmula, como que nós oramos em público. Isso é bastante comum, bastante normal. Com o tempo, esta oração ela vai se aprofundando, ou melhor,
ela deveria se aprofundar. A diferença, então, desta profundidade é que nós não vamos mais orar como em público, mas nós vamos falar com Deus de acordo com a nossa própria identidade. E aqui, logicamente, não estou dizendo que a gente vai chegar de qualquer maneira, com desrespeito, com desapropriação, nós não vamos perder de maneira nenhuma a reverência, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que conforme a nossa intimidade com Deus aumenta, a nossa responsabilidade diante do Senhor vai se aprofundando, ou melhor, o nosso conhecimento de quem Deus é vai se aprofundando, a nossa forma de vislumbrar as muitas formas de que Deus fala conosco, de que Ele nos responde, de que nós aumentamos essa intimidade com o Senhor, as nossas orações se aprofundam, a metodologia das nossas orações se aprofunda, ou pelo menos deveria se aprofundar. No entanto, quando nós estamos em público, nós frequentemente nos esquecemos do eu e vamos para o nós. E Deus tem um prazer especial em responder pelo nós. Ele nunca explicou o porquê que isso acontece. De maneira nenhuma ele ousou dizer palavras nesse sentido, ele não trouxe esta revelação. Mas fato é que quando nós oramos juntos, e quando eu digo orar junto, eu não estou dizendo orar por responsabilidade, orar por obrigação, orar por qualquer outro fato a não ser o nosso próprio desejo e necessidade. Quando nós oramos juntos, é muito mais provável, não é uma obrigação nem nada do gênero, mas é muito mais provável que nós vamos obter, veja bem o que eu vou dizer agora, mais respostas. Não é todas, não é tudo que a gente pede que Deus vai receber, não é da forma como nós esperamos, mas eu tenho certeza que todos nós aqui temos histórias de orações que foram respondidas quando nós oramos juntos. Uma delas, inclusive, ano passado, se os irmãos lembrarem bem. Quando mais ou menos umas 40 pessoas se reuniram aqui, Deus responde muito mais quando nós estamos orando juntos. Por que isso acontece? Talvez porque o nosso Deus é um Deus relacional. E quando nós estamos reunidos aqui, nós realmente não pensamos apenas no eu, mas nós pensamos no outro que está ao nosso lado. Nós pensamos naqueles que não estão aqui, mas estão passando por situações difíceis. Nós pensamos em mais possibilidades do que nós normalmente pensamos sozinhos. No entanto, há uma questão também. Quando nós oramos juntos ou separados, a forma desta oração é diferente. A metodologia da oração é diferente. Quando nós oramos juntos, nós estamos pensando em outras coisas. A intimidade que nós compartilhamos com os nossos irmãos e com Deus é outra, diferente de quando eu estou no meu próprio quarto ou quando você está orando sozinho. A intimidade com Deus é diferente. Por quê? Porque ela se manifesta para nós de maneiras complementares. O que significa complementares? Significa que quando eu oro sozinho, eu tenho um tipo de intimidade com o Senhor, e essa intimidade ela pode aumentar ou diminuir conforme a minha vida de oração, a minha devocional com Deus, a minha intimidade com Deus, a minha vida com o Senhor. E vida com o Senhor, estou dizendo em todas as situações, todas as áreas, em todos os momentos, em todos os sentidos. Quando nós oramos em público, essa intimidade com o Senhor é outra, porque ela é compartilhada. Ela é compartilhada. Então você tem uma pessoa que vai orar daquela maneira fantástica, aquela maneira que deleita os ouvidos. E você vai ter outras pessoas que têm, não me pergunte por quê, mas têm vergonha de orar. E tem pessoas que têm vergonha de orar e está tudo bem, não tem problema nenhum. Às vezes ela não tem vergonha de orar, ela tem vergonha de falar em público, é diferente. Tá? E as duas coisas podem se confundir. Mas a questão é, quando nós oramos
juntos, esta intimidade com Deus, ela é compartilhada entre nós, ela é desfrutada entre nós. E cada um vai orando de um jeito, e nós vamos pensando outras coisas, e nós vamos concordando em oração, e às vezes um fala uma coisa que a gente não pensou, e outro vai trazendo outras coisas que a gente não pensou, e nós vamos orando juntos, crescendo juntos, nos aprofundando juntos. Tá? Beleza. Eu falei tudo isso à guisa de introdução, porque nós precisamos lembrar sempre de como é orar, de como é importante a nossa vida de oração. E como a nossa vida de oração, ela deve ser compartilhada, tanto individualmente com o Senhor, quanto ela deve ser compartilhada em público. Há quem diga, inclusive, que a vida de oração é justamente o que move uma igreja. Pode ter certeza. A partir do momento que os irmãos pararem de orar, juntos ou separados, todos nós, pararmos de orar juntos e separados, essa igreja acaba. Essa igreja será totalmente destruída. Vocês podem, o conselho pode contratar os melhores pastores do mundo, o conselho pode fazer tudo o que estiver ao alcance deles, os irmãos podem trabalhar, você pode largar o seu emprego e viver 24 horas dentro da igreja, essa igreja será destruída. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas eu comecei a aula perguntando a você por que nós oramos. E você trouxe algumas coisas muito importantes. Eu continuei perguntando por que a gente continua orando quando nós não temos resposta. E a resposta dessa pergunta, na verdade, é porque nós não oramos buscando resposta. Se você ora buscando resposta, eu preciso te dizer que você está falhando em aproveitar os benefícios da oração. Vamos colocar nesses termos. Você está falhando naquilo que é mais importante na oração. Porque a oração não é para pedir. O pedido faz parte, mas não é para isso que ela serve. A oração nada mais é do que um privilégio que Deus nos dá de construirmos um relacionamento com Ele. Então a gente não ora simplesmente para pedir, embora o pedido esteja lá. A gente não ora só para louvar, só para adorar, nós não oramos só para agradecer, nós não oramos só para falar com Deus algumas coisas que estão no nosso coração. Nós oramos simplesmente porque nós podemos falar com Deus. Nós oramos porque é bom. Nós oramos porque nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós oramos porque é um privilégio. E nós oramos porque nós temos intimidade com o Senhor. Nós oramos porque nós amamos o Senhor. Independente do que nós recebemos, independente do que acontece ou não acontece, nós continuamos orando, porque oração é simplesmente, e graças a Deus por isso, a possibilidade que Deus nos deu, de maneira ainda limitada, nós teremos melhor isso no céu, mas de maneira limitada, nós temos simplesmente acesso a Deus. Isso já deveria ser mais do que suficiente para nós. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Agora, eu queria fazer outra pergunta para você, a respeito da oração. E aí nós entramos de fato no texto. O que você acha, o que você sentiria aí no seu coração? Pode ser bastante honesto, não se preocupe com câmera, com nada. Mas seja muito honesto na sua resposta agora. O que você sentiria se eu dissesse que o próprio Senhor Jesus está dando garantias, está te dando permissão, através desse texto, de importunar o Senhor? Como é que você se sente nisso? Porque a gente ouve na igreja o tempo todo, que nós não devemos fazer vãs repetições. Lógico, a própria palavra diz isso, nós não devemos importunar o Senhor, a gente não deve orar simplesmente por orar, não é verdade? Mas esse texto, que fala sobre oração,
está claramente dizendo que nós devemos insistir ou importunar o Senhor na oração. Como é que você se sente com relação a isso? Diga lá. A palavra está com os irmãos. O que você pensa sobre isso? Tan, 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 tan. Oi? Encorajado? Bom, bom saber. O que mais? Uhum. Uhum. Perfeito. Aham. Uhum. 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 Sim. Uhum. Exatamente. Perfeito. Excelente. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta então para os irmãos. Veja bem,
Esse texto, ele é uma parábola, de fato, e ele fala a respeito de uma viúva que foi atrás de um juiz, porque ela tinha um caso pendente a ser resolvido. Você pode colocar a viúva como nós, de certa maneira, e o juiz como o senhor, mas a ideia do texto não é trazer esta comparação, tá? Não pense na comparação. Pense apenas na ideia central do texto, na ideia de nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar sem nenhum tipo de esmorecimento na nossa oração, independente daquilo que nós vamos receber, independente de quando vai ser, independente de qualquer coisa, nós devemos continuar orando sem parar, sem cessar, sem esmorecer na fé, sem diminuir a nossa fé. Pelo contrário, a fé deve aumentar com a oração. Agora, então essa mulher, ela tinha um pedido a fazer, esse juiz se recusava a fazer o pedido, a atender esta mulher. E ela continuamente ia todos os dias lá e pedia, e pedia, e pedia, e pedia, e continuava pedindo, até que esse juiz, então, tomado não de compaixão, de pena, de amor, mas tomado da sua própria dos seus próprios desejos, dos seus próprios intentos, né? Ele vai dizer assim: eu vou colocar o desejo dessa mulher em prática, né? Eu vou julgar o caso dela, porque antes que essa mulher venha me molestar de alguma forma, né? Venha me agredir ou fazer alguma coisa contra mim, ou venha atrapalhar a minha vida de alguma forma, né? E esse juiz, então, ele julga o caso dessa mulher. Nós não sabemos o resultado, mas diz que ele julgará. E aí o Senhor Jesus, no final deste texto, lá no versículo 8, diz a respeito do Senhor, né, falando que o Senhor, às vezes, parece que vai tardar em nos atender. E aí ele termina com uma frase bastante difícil, bastante dura. Será que quando o Senhor voltar, encontrará fé sobre a terra? Essa ideia do texto, irmãos, traz para nós a perspectiva de que nós devemos persistir na oração. Não apenas no sentido de pedidos, mas isso também, mas principalmente na ideia de gerar, construir, estabelecer, aprofundar uma intimidade com Deus cada vez maior. E é aí que está o problema. É aí que está a nossa dificuldade. Porque quando nós oramos, irmãos, a gente precisa ser sincero. Muitas vezes nós não estamos aprofundando a nossa intimidade com Deus, nós estamos apenas pedindo. Nós estamos apenas arranhando a superfície da oração. Deixa eu dar um exemplo, para ver se a gente consegue aqui alguma coisa. Vamos evoluir um pouquinho mais. Você consegue me dizer qual é a diferença entre persistir na oração e aquilo que o Senhor Jesus fala a respeito de vãs repetições? Qual que é a diferença entre persistir na oração e uma vã repetição? A palavra está com os irmãos.
Exato. Diga. Uhum. 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 Exatamente. Fantástico. Rev, Diga, querido. posso contribuir um pouquinho? Claro. Quando Jesus conta essa parábola, né, nós precisamos, e o irmão vai trazer isso na sequência provavelmente, e até mesmo devido à sua pergunta, acredito que seja isso que você vai apontar já na sequência. Mas Jesus, quando conta essa parábola, ele tem a ideia do que estava acontecendo naquele contexto, dos religiosos e de uma seita também que tinha na época, de formar uma lista de oração e todo dia se colocar diante de Deus e tão somente dirigir a Deus aquela lista, Isso. lista de pedidos. E todo dia se repetia aquela lista. E não se percebia os demais assuntos, o todo, aquilo que a oração exige. Porque a oração, ela não é só uma questão de pedido, ela tem a parte também de louvor, de adoração, de gratidão. Então, o que estava acontecendo naquele momento, quando Jesus diz, quando Jesus está proferindo essa parábola, ele está combatendo essa prática de tão somente colocar fazer uma listagem e todo dia você repetir aquela listagem e esquecer dos demais assuntos. O seu olhar se torna tão somente vão para aquela questão daquelas demandas e você esquece as demais demandas que tem. Que a oração ela envolve o todo, não somente algum tema que venha na direção das nossas vidas. Então, isso que Jesus está combatendo aqui. Exatamente. Bem lembrado. Agora, tem uma coisa tem um vídeo, na verdade, do Augustus Nicodemos falando sobre oração, e eu achei muito interessante, quero reproduzir aqui também, e já dando os créditos, já que a gente está online, né? Mas a questão é assim,
Quando a gente chega diante de Deus, é muito comum nós olharmos para a ideia de que eu chego para Deus, eu posso fazer como se eu fosse uma criança. Criança que chega para o pai, por exemplo, e ela fala assim, pai, eu quero uma bicicleta. Acorda de manhã, né, o pai dá bom dia lá, e a criança fala, não, eu quero uma bicicleta. Tá bom, ok. Aí chega no café da manhã, o que você quer do café da manhã? Uma bicicleta. E aí, sim, mas o que você quer comer? Uma bicicleta. Aí chega na hora do almoço, hoje nós vamos ter isso, mas a gente vai ter uma bicicleta? E você vai repetindo esta ideia como se fosse apenas assim, eu quero, eu preciso, eu tenho esse desejo e eu quero. E se eu não quero, eu vou fazer birra. Eu quero. Uma birra do coração, no caso da oração, né? Eu quero. Eu quero. Ponto. E aí ele traz uma outra contestação a respeito disso, que é de fato você perseverar em oração sem fazer as vãs repetições. E aí ele traz uma ideia assim, que eu achei muito curiosa, e de fato quando a gente repara como é a nossa vida de oração. Porque muitas vezes a gente não repara. Porque a verdade é que muitas vezes nós oramos porque nós temos medo de ir para o inferno, a gente tem medo de perder alguma coisa com Deus, a gente tem medo de Deus se afastar de nós de algum jeito, a gente tem medo, na verdade. E este medo, esta insegurança, ou muitas inseguranças e muitos medos, fazem com que nós transformemos o que deveria ser uma vida de oração e de intimidade com Deus, o que deveria ser um deleite, em uma responsabilidade, obrigação, e por fim chega a um fardo. Depois do fardo é abandono. A gente abandona a vida de oração. Porque ela nunca teve, ela nunca existiu. Porque quando nós chegamos diante de Deus, nós estávamos exatamente como as pessoas neste contexto. Elas simplesmente chegavam com a lista. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus não atendia. E a intimidade com Deus permanecia no mesmo lugar. Não aumentava, não diminuía, não acontecia nada. Permanecia tudo igual. E muitas vezes a nossa vida de oração é assim. Por causa disso. Por causa dessa forma de nós interpretarmos a oração. Por causa da forma como nós olhamos para Deus que nós estamos orando. Como um fardo, como um peso, como uma obrigação, como uma responsabilidade que nós devemos ter. E oração não é isso, oração é deleite, é privilégio. Neste exato momento, se você quiser, você pode dobrar o seu joelho aí onde você estiver, ou não. Você pode fechar os seus olhos, ou não. Você pode baixar a sua cabeça, ou não. Mas aonde você estiver, do jeito que você estiver, você pode falar com Deus e Ele vai te ouvir. Não é assim, Ele pode te ouvir. Você pode orar. Ele vai escutar você. Vai, de fato. É um fato absoluto, é uma verdade inegável. Ele vai te ouvir. Onde você estiver, não importa qual seja a circunstância, você pode orar a qualquer momento, de qualquer maneira, por qualquer tempo, e Deus vai te escutar. Isso é um privilégio, isso é uma coisa em absoluto, demasiada maravilhosa demais para a gente compreender. E Deus tem, além disso, Deus tem prazer em te escutar. Ele tem prazer em voltar, entre aspas, voltar os seus ouvidos para você, a sua atenção para você. Ele tem prazer nisso. E muitas vezes nós não temos prazer na oração, nós temos fardo. Tá certo? Agora, eu queria pensar algo com você, voltando aqui para o Augusto, né? A ideia de orar perseverantemente está na nossa capacidade de compreender como nós fazemos isso, como nós oramos, o que nós estamos levando ao Senhor. Exemplo, vamos dizer que você tem um pedido, pensa aí, qualquer coisa, você tem um pedido. E esse pedido, ele não é só um pedido do coração, mas Deus prometeu. Por exemplo, eu tenho a conversão da minha irmã, os irmãos sabem disso. Nós oramos, eu e minha esposa oramos todos os dias pedindo isso, oração dos nossos familiares em geral, né? E aí, eu tenho isso no coração. Quando nós falamos em conversão, nós estamos falando sobre salvação. E salvação é uma promessa. Quem crer em mim será salvo.
certo? Quem crê em mim será salvo. Então é uma promessa de Deus, não todos serão salvos, mas é uma promessa de Deus que quem crer vai ser salvo. E a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem do Senhor, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo vem do Espírito Santo. Então nós oramos para que Deus faça a sua obra e, se Ele quiser, salve. Agora, no meu particular, quando eu oro por isso, eu tenho a liberdade, veja bem, liberdade de chegar diante de Deus e questionar o Senhor, que muitas vezes é dito para nós não fazer. Nós não podemos questionar o Senhor, porque questionar o Senhor é falta de respeito, coisa nenhuma. Nós questionamos o Senhor porque nós podemos. Nós questionamos o Senhor não porque Ele não fez. Nós questionamos o Senhor para que a nossa intimidade com Deus tenha uma percepção da sua vontade. Exemplo. Então eu posso chegar diante do Senhor, por exemplo, e falar assim, Deus, o Senhor sabe que eu estou orando pela conversão da minha irmã. E ainda não aconteceu totalmente. Ela tem entendimento, ela conhece, mas ela não aconteceu totalmente. Por que ainda não aconteceu totalmente? Por que o Senhor tarda em trazer um entendimento maior do Senhor, da salvação em Cristo, daquilo que o Senhor fez por ela na cruz do Calvário? Por que está demorando, Senhor? É uma forma. E aí, no vídeo que eu falei para vocês do Nicodemos, ele faz essa mesma questão, né? Ele coloca assim, por que o Senhor tarda em fazer isso? O Senhor prometeu na sua palavra que vai fazer. Olha, amanhã eu vou voltar, hein? Amanhã eu volto. E você volta mesmo. Volta mesmo, só que você volta de outra maneira. Senhor, eu orei ontem, eu pedi ao Senhor ontem por essa situação, e o Senhor ainda não atendeu. Por que o Senhor ainda não atendeu? O que está faltando? O que está acontecendo comigo? Será que o problema sou eu, Senhor? Eu estou pedindo errado? Eu estou falando de alguma forma errada? Sonda o meu coração para ver se eu não estou, talvez, com intenções negativas, com intenções ruins, com intenções que têm a ver comigo mais do que com o Senhor. E amanhã eu volto. E você volta amanhã. E você volta de outra maneira. E cada vez mais você vai aprofundando estes pedidos. Você não vai chegar só e falar, Deus, eu quero a conversão da minha irmã. Eu quero a cura de não sei quem. Eu quero que tal coisa aconteça. Você não chega desse jeito para o Senhor, porque isso é muito pobre, é muito pouco. Você chega diante do Senhor estabelecendo esse seu pedido, construindo a ideia desse pedido, falando sobre ele, expressando aquilo que está acontecendo a respeito daquele pedido. Então, uma cura, por exemplo, você vai falar, Senhor, está muito difícil, está doendo demais, eu não tenho condições mais de suportar isso. Espera, será que eu não tenho mesmo? Será que o Senhor não está me fortalecendo? Você começa a questionar você mesmo, a questionar outras coisas, a trazer coisas para aquela oração que vão além do seu pedido, que destrincham aquele pedido, que abrem aquele pedido em muitas coisas. Só que muitas vezes nós esbarramos na vontade, nós esbarramos no tempo, nós esbarramos na fé, nós esbarramos no merecimento, que a gente acha que não merece. A gente esbarra, talvez, na pecaminosidade, porque às vezes a gente está fazendo pedidos, mas a gente sabe que tem algum pecado, e aí a gente, por causa da culpa daquele pecado, não consegue chegar diante de Deus, nem para colocar Ele, para nos arrependermos dele. E aí vão se aparecendo muitas lutas na oração. Muitas coisas que nos impedem de fazer isso. E nós não lutamos contra elas. Nós não tentamos quebrar esse ciclo, porque isso dá trabalho, isso cansa, isso demanda de nós, isso demanda intimidade com Deus, isso demanda aproximação de Cristo, isso demanda aproximação na palavra, isso demanda intimidade com Jesus. Reconhecer a sua palavra, reconhecer o que Ele nos ensina, reconhecer que nós precisamos dele, que nós não conseguimos fazer as coisas por nossa própria conta, que nós podemos e devemos estar diante dele, que nós podemos conversar com o Senhor sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto,
Independente da forma, da circunstância, nós podemos e nós devemos entrar na presença de Deus e nos deleitar nesta presença de Deus. Um exemplo. Recentemente a gente teve uma programação aqui na igreja que foi os adolescentes fazendo perguntas para os pastores. Estava eu, o Narciso, o Carlos, o André Aldo e o Tiago. E aí todos nós estávamos respondendo perguntas deles. E eles fizeram algumas perguntas sobre oração. E aí uma dessas perguntas foi algo no sentido de como é que a gente pode aumentar a nossa fé? Como é que a gente desenvolve a nossa espiritualidade, a nossa experiência com Deus, a nossa vida de oração? Como é que a gente desenvolve isso? E aí a nossa resposta para eles foi uma resposta até um pouco ousada, digamos assim, mas extremamente bíblica, de fato. E uma resposta que muitas vezes a gente não faz. A gente não age dessa forma por diversos motivos. Mas a resposta foi, cara, entre aspas, tá? Porque eram adolescentes, então a gente pode. Cara, entra na presença de Deus e não sai de lá até Ele te responder. Você já fez isso? Sabe qual é o resultado? Talvez a primeira coisa que você pensou aí, mas peraí, não é assim. Deus responde se Ele quer. Você não pode chegar assim, só vou sair daqui se Deus me responder. Não é assim, isso é arrogância, isso é desrespeito. Tá. Gênesis, quem é que fez a mesma coisa? Você lembra? Israel. Fez a mesma coisa. Não vou te soltar enquanto não me abençoar. Não vou te soltar. Pergunto, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, correto? Se Jacó fez no Antigo Testamento, com menos recursos espirituais que nós temos, com o que nós temos hoje, porque nós temos acesso direto, o véu se rasgou, nós temos Cristo, nós temos a cruz, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós fomos perdoados dos nossos pecados, nós temos acesso diferenciado, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele fez, nós não podemos fazer? Por que para nós é falta de respeito e para Ele não foi? Percebe como às vezes a gente é limitado na oração? A gente se auto-limita na oração? Entra na presença de Deus e não sai até Ele te responder. Ele vai responder, mesmo que seja o silêncio, porque o silêncio também é uma resposta. Mas a oração não é sobre silêncio, sobre obter resposta. A oração é intimidade com Deus. E é o quanto o meu coração pecador, limitado, falho, está disposto a realmente se abrir com o Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você reparou que o texto aqui, a parábola, fala sobre uma viúva. A viúva, naquela situação, era a pessoa mais miserável que você puder imaginar naquele contexto. Naquele contexto. Ela era desprovida de tudo. E a vida dela ainda estava mais difícil porque tinha um caso contra ela e o juiz que podia ajudá-la não queria. Porque ele não respeitava a Deus nem aos homens, nem a ninguém. Então a vida dela estava extremamente difícil. E ela continuou perseverando. Aqui eu queria trazer uma lição, não está no texto, mas é uma lição que a vida nos ensina, a vida com Deus nos ensina. Você já reparou que muitas vezes as mulheres têm mais intimidade com Deus do que os homens, aparentemente? Você já reparou por que isso acontece? Já se perguntou? Porque a mulher, ela tem mais facilidade de se abrir, até mesmo com Deus, do que os homens têm. E quando nós nos deparamos com esta realidade, nós perdemos a intimidade com Deus que nós poderíamos ter, irmãos. Nós perdemos a capacidade de olhar para a oração como uma conversa de fato com o Senhor Jesus, com o nosso Salvador, nosso Senhor, governante das nossas vidas, que sabe todas as coisas, que reconhece todas as coisas, que pode todas as coisas, que está em todos os lugares.
O mesmo Jesus que nos conforta, que nos consola, que nos abraça. O mesmo Jesus que nos orienta. O mesmo Jesus que nos exorta, que move as nossas vidas, que nos faz nascer de novo. O mesmo Jesus que está sentado num alto e sublime trono. O mesmo Jesus que voltará para nos buscar. Jesus que tem prazer em nós. Tem prazer, tem alegria em nos ouvir. Tem deleite em estar junto conosco. Em nos dar atenção. E muitas vezes nós transformamos essa atenção de Deus para nós, esta maravilha, este milagre que Deus tem nos dado todos os dias, em um fardo, em canseira, em responsabilidade e obrigação. Perceba se nós não estamos perdendo muito do que Deus nos dá, jogando fora um milagre que Deus tem nos dado todos os momentos. Uma intimidade profunda com Jesus. Quando eu estive em Salvador, na Jocum, eu estava compartilhando com alguém, acho que foi uma visita, tinha um rapaz, ele devia ter os seus 40 e pouquinhos anos, ele era do exército, algum alto cargo do exército, ele fazia parte da igreja que nós estivemos lá. E aí, num dia, a gente foi na casa dele lá, e ele mostrou para nós que ele tinha 2 cadeiras na sacada dele, tinha 2 cadeiras, uma mesa e 2 cadeiras. E aí ele foi mostrar para a gente como é que ele orava. Eu achei aquilo a coisa mais curiosa do mundo, mas nunca mais fui o mesmo depois daquele dia. É uma coisa tão simples, para alguns pode ser até um negócio meio ridículo, meio bobo. Mas ele tinha 2 cadeiras, uma aqui onde eu estou, uma do lado aqui. E aí quando ele orava, ele colocava a segunda cadeira, né, e ele colocava assim, o cotovelo, assim, e ele orava como se estivesse deitado assim no ombro de Jesus. Essa era a fala dele. Eu oro assim. Não parece a coisa mais ridícula do mundo? Mas também não parece a coisa mais maravilhosa do mundo? Porque ao mesmo tempo, nós temos vergonha de parecer que nós estamos falando com Jesus, não é verdade? E ele fazia isso na sacada dele, ou seja, qualquer pessoa que estava passando na rua, olhava dos outros prédios, sabia, via ele lá. A verdade é que nós temos vergonha de orar. Por muitos motivos. A verdade também é que nós temos fardo em orar, cansado em orar. Mas é verdade também que quando nós oramos, Deus nos responde. É verdade também que quando nós oramos, a nossa intimidade com o Senhor Jesus se aprofunda. É verdade também que nós precisamos orar, é uma necessidade que a gente tem. Sem oração as coisas não funcionam, irmãos. Não funcionam. Não porque Deus não vai fazer, porque Ele vai fazer do jeito dele, porque Ele já decretou todas as coisas. Mas a oração não é para fazer alguma coisa. Oração é intimidade com Jesus. É a possibilidade que eu e você temos de a qualquer momento, sob qualquer circunstância, estarmos diante do trono da glória de Deus. É verdade, de maneira limitada ainda, pequena, diante dos nossos pecados, das nossas falhas, que até elas são resolvidas quando nós oramos, porque Ele nos perdoa, porque Ele nos orienta aos nossos pecados, Ele sonda o nosso coração na oração, na leitura da palavra. Quanto mais intimidade com Deus nós temos, irmãos, mais perceptíveis nós nos tornamos da vontade de Deus. Mais próximos de Jesus nós nos tornamos, porque nós vamos reconhecendo a forma de Jesus agir nas nossas vidas. Oração não pode ser um fardo, irmãos. Oração tem que ser um deleite, um privilégio. Oração tem que ser algo magnífico. Oração é um milagre diário que Deus nos deu. Talvez o teu milagre que você tem pedido ainda não aconteceu. Mas outro milagre está à sua disposição, porque você pode orar. Você pode estar diante do trono da glória de Deus. E é isso que eu quero fugiu a palavra. Desafiar, vai. Quero desafiar você ao longo desse ano. Nós precisamos orar com mais qualidade. Não é orar mais. Orar mais é uma questão sua. Nós precisamos orar com mais qualidade, com mais profundidade, com mais intimidade com Jesus, com mais amor e menos fardo.
eu e você precisamos nos deleitar mais em Cristo e na oração. Amém? Que Deus assim nos ajude, nos abençoe e realmente nos leve mais para perto de Cristo por meio da possibilidade do milagre que nós temos de nos achegar a Ele por meio da oração. Presbítero Luiz Alves, o senhor pode nos conduzir em oração, por gentileza? Senhor nosso Deus, Pai amado, querido, Pai que cuida de nós todos os dias, que vê, Pai, o nosso coração, porque Tu és realmente soberano sobre todas as coisas, Pai. O Senhor que nos salvou, Pai, através de Jesus, ó Deus, Deus fez tudo por nós, nos reconciliou com o Pai, é tudo para nós, é aquele Senhor que está pronto a ouvir nossas orações. Ó Deus, nos ensina a orar cada dia melhor, cada dia mais pensando que estamos adorando de fato o Senhor com as nossas orações, com as nossas atitudes, com as nossas atividades, Deus, não fazer as coisas de boca para fora ou para aparecer, mas que seja de fato nossa atitude uma verdadeira oração ao Senhor. Que não apenas mudemos o número do ano, Senhor, mas que a gente possa mudar a vida, que a gente possa mudar as nossas atitudes, mas que seja para a glória do